Graça e Pai, meus amados. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, eu estava meditando e lembrando de coisas que aconteceram no passado. Eu lembro de muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitas mulheres que ainda não têm seus esposos convertidos a Cristo, muitos homens que ainda não têm suas esposas convertidas a Cristo. E a palavra de Deus diz que a maior graça que é dada é quando alguém se converte, quando alguém recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando alguém tem nome escrito no livro da vida. E muita gente às vezes não entende. Ele diz lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 19, ele diz: não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos, antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Então ele havia nomeado 70 discípulos, e aqueles 70 tinham voltados alegres, porque estavam acontecendo coisas na vida dele. E eles, Senhor, nós estamos alegres por isso, por isso, por isso. Ele disse, não vos alegrei por tais coisas, mas vos alegro porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então o maior milagre de Deus na vida de um homem, de alguém, de uma mulher, é o novo nascimento. Então as pessoas ainda não têm um entendimento do que é nascer de novo. O nascer de novo é uma nova vida em Cristo. Muita gente recebe as coisas de Deus e depois começa a fraquejar. Ele fala lá na palavra do semeador, está lá em Mateus, no capítulo 13, quando ele diz, e um semeador saiu a semear. Ele diz, em uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso. Ele começa a falar dos terrenos onde foram colocados a semente. Mas as pessoas não tiveram entendimento. Muita gente ainda não tem entendimento do que é a semeadura. Eu vou aqui começar a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído da casa, ou de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou-se de toda a multidão que estava em pé na praia. E ajuntou-se toda a multidão, e aquela multidão estava lá, estava ouvindo as palavras dele, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e multiplicou uma a 100, outra a 30, outra a 60 por um. E aconteceu que os discípulos disseram, por que lhes falam por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. O que ele quer dizer com isso? A palavra do semeador quer dizer o seguinte, que depende do teu coração. Muita gente tem recebido a palavra de Deus, escuta hoje na ministração, amanhã está do mesmo jeito. Ele fala lá, daquela que recebeu em boa terra e multiplicou a 30, a 60 e a 100 por um. Ele fala também daquele que tem pouca terra no coração. Então recebe a palavra, começa a ir para a igreja, depois desiste, não quer mais nada com as coisas de Deus. E ele fala também da parábola lá daqueles que nasceram entre espinhos. São pessoas cheias de mágoa, cheias de coisas, cheias de lundundum, de mamanã, de nhanhanhã, nhenhenhé. Então ele diz que os prazeres do mundo, as coisas sufocaram. Então isso é o coração das pessoas. Mas tem algo
Muito terrível. O que acontece com as pessoas que se afastam da presença de Deus, das pessoas que se afastam de congregar, de buscar comunhão com os irmãos, que se afastam de orar, que deixam as coisas de Deus de lado e começam a voltar para as coisas do mundo.